Isso me consola, porque quando eu entro nas minhas maluquices de crise de fé, de fazer pergunta, e de não sei o quê, de não entendo a oração, como é que funciona, como é que Deus funciona, como é que a Trindade funciona, como é que é o céu. Outro dia eu recebi um e-mail de um irmão preocupado se no céu ele poderia tocar trompete. Veja que interessante. E eu falei, irmão, eu não sei, eu acho que quando o irmão chegar no céu, a última coisa que o irmão vai pensar vai ser no seu trompete, mas sei lá como é que é o céu. Aí eu fiquei pensando como é que é o céu, vai ter trompete. Meu Deus. Aí eu já fico pensando como é o céu, e o céu não cabe. Mas por outro lado, eu recebi uma outra mensagem no WhatsApp, o WhatsApp tem dessas coisas, você está lá de boa, aí chega uma pessoa e diz assim, pastor, você acredita num céu físico? Aí eu falei, céu físico? Inferno físico? Eu falei, não físico não acredito não. Ou não, ou acredito, porque eu creio na ressurreição do corpo. Mas esse WhatsApp me prega a cada peça. Para que tem esse WhatsApp? Eu estou aqui de boa, agora chega essa pergunta. E quando eu fico nas minhas maluquices, eu sei que Jesus vem atrás de mim. Quando eu acho que Jesus está demorando, quando eu acho que Jesus não está falando como eu gostaria, Jesus vem atrás de mim. Quando eu tento fugir dele, quando eu tento me esconder dele, ele vem atrás de mim. E ele vem atrás de mim, e ele é sábio o suficiente para falar comigo de um jeito que eu entendo. Também me lembro daquela senhora que falou assim para mim, pastor, eu levantei de madrugada para ir ao toalete, e eu vi um vulto. Falei, isso é um perigo, irmã. E ela disse assim, eu queria saber se era de Deus ou do diabo. Falei, aí já não sei, né, irmã? Mas na hora me ocorreu dizer assim, olha, irmã, se era do diabo, deixa lá, deixa quieto que o vulto passou e já foi. Deixa aí. Não fica chamando a assombração, deixa aí. Agora, se era de Deus e a irmã não entendeu, Deus vai falar de novo. E ele vai falar até a irmã entender. E ele vai passar lá de novo, até que a irmã ouça. Porque o nosso Deus é assim, ele fala com a gente até a gente ouvir. Foi assim com o menino Samuel. E ele achava que era a voz de Eli. Samuel, e ele achava que era a voz de Eli. Até que o profeta disse, Samuel, da próxima vez que você ouvir, diga, eis-me aqui, Senhor, porque é Deus que está falando contigo, não sou eu. Então Deus tem um jeito de falar com a gente, do jeito da gente. Porque foi assim que Jesus fez com esses caras. O que Jesus fez com esses caras? É bem assim o tipo de Jesus, né? Ei pessoal, vocês têm o que comer? Já sabendo, né, que eles pescaram a noite toda, não pegaram nada. Vem voltando de uma pescaria frustrada. Aí Jesus diz assim, não tenho o que comer. Joga a rede. Aí eles jogam a rede e pescam muitos peixes. E João diz imediatamente, é o Senhor, esse filme a gente já assistiu, já aconteceu, a primeira vez foi assim. Nós não pegamos nada a noite toda, ele mandou jogar a rede, nós jogamos e pescamos um monte. Está acontecendo de novo, só pode ser Jesus. Isso aí nós sabemos, isso aí ele está falando com a gente. E ele fala desse jeito porque é com esses homens aqui. Porque se fosse a mulher samaritana, imagina, Jesus chega para ela e fala, cadê o seu marido? Aí depois Jesus aparece ressurreto e fala para ela, joga a rede. Ou então com Nicodemos, falou, nascer de novo, aí Jesus aparece para Nicodemos lá, ressurreto, e fala para Nicodemos, joga a rede, Nicodemos. O Nicodemos, o que joga a rede? Joga a rede com eles. Com Nicodemos o assunto é nascer de novo, com a mulher samaritana o assunto é marido. Com o cego de nascença o assunto é maldição. Com eles aqui é pescaria, é a linguagem deles, é rede de peixe. Com você, qual é a linguagem? Porque
Deus fala com a gente do nosso jeito, na nossa língua, do jeito que a gente entende. Porque quando a gente estava no ventre da nossa mãe, Salmo 139 disse assim, que aqui no ventre da nossa mãe, Deus nos entreteceu. Ele nos teceu e se misturou enquanto tecia. É uma forma de dizer que Deus apareceu para você lá no ventre. Pensa isso, hein? Que coisa maluca. Você lá no ventre da sua mãe, aí Deus aparece lá. Alô? Você nasce com memória divina. Aí quando você é pequeno, Deus vai colocando na sua história vestígios e vai semeando em você memórias da presença dele na sua vida. Até que você um dia abre os seus olhos e dá de cara com Jesus, e quando você olha para trás na sua história, você vê, era Deus ali. Deus faz isso com a gente. Só que a minha história é completamente diferente da sua. A língua que Deus fala comigo é completamente diferente da língua que Deus fala com você. Os segredos que Deus tem com esses homens aqui são segredos diferentes dos segredos que Jesus teve com tantas pessoas que ele encontrou. Então o que esse texto diz para mim? Jesus está vivo. Ele vem ao meu encontro. E ele fala comigo de um jeito que eu consigo entender. E mais do que falar comigo de um jeito que eu consigo entender, de um jeito que me é peculiar, de um jeito que, enfim, ele quer falar comigo. Ele fala comigo coisas que devem ser faladas só comigo. Experiências que são somente minhas. Jesus fala conosco uns particulares assim, que a gente não pode contar para os outros, isso é fofoca. Não é testemunho, é fofoca. Tem coisas que são nossas. Eu acho que essa revelação aqui de João, da conversa de Jesus com Pedro, é para nos ensinar isso. Que depois de Jesus falar com os discípulos e se revelar para eles, e é o Senhor, e todo mundo percebeu que é o Senhor, Jesus vai e chama Pedro em particular. E em particular, Jesus fala para Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Você me ama? Sim, Senhor. Você me ama? Sim, Senhor. 3 vezes. Bom, por que 3 vezes? O óbvio, porque Pedro negou a Jesus 3 vezes. 3 vezes negação, 3 oportunidades de afirmação. 3 oportunidades de negação, 3 momentos de afirmação e de restauração. Isso é de uma equivalência psicoemocional extraordinária, né? A cura dessas memórias do Pedro, a cura, a maneira terapêutica como Jesus fala com Pedro, nessa simbologia bíblica das 3 vezes, e se mais ainda nós pensarmos em 3 vezes como completo, que quando Pedro negou 3 vezes, negou mesmo. E quando Pedro disse 3 vezes, ele disse mesmo, e afirmou o vínculo e o amor dele por Jesus 3 vezes. E isso foi cura para a alma de Pedro. Isso significa que Jesus está vivo. Vem nos buscar, vem ao nosso encontro, fala conosco na nossa língua, nos nossos códigos, e fala conosco a respeito de questões íntimas, pessoalíssimas, porque é isso mesmo que está sendo dito aqui. O Pedro vira-se para Jesus e diz assim, e João? O Jesus diz assim, João é João, o que eu vou fazer com João é um problema meu e de João comigo, não se meta nisso.
Agora a nossa conversa é eu e você. Nós dois aqui. O que eu quiser fazer com o João, eu vou fazer com o João. O jeito que eu quiser falar com o João, eu vou falar com o João. O que eu quiser falar para o João, eu vou falar para o João. Com você é isso aqui. Isso aqui cabe para você. É particular, é sob medida. Essa maneira de Deus nos tratar aqui é tão extraordinária. E veja como as nossas crises e angústias de fé, elas ficam boiando nos nossos conflitos psicoemocionais. O que nós dizemos? Assim, eu costumo ouvir muita gente dizer assim, pastor, racionalmente eu sei, na minha cabeça eu sei, é que eu não consigo sentir. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consegui ainda experimentar o perdão. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu ainda não me sinto perdoado. Eu sei que o sangue de Jesus me lavou, mas eu não me sinto limpa, não me sinto limpo. É emocional. E veja que impressionante como Jesus tem essa preocupação, essa delicadeza, essa generosidade de cuidar das emoções feridas de Pedro. E de entrar com ele nesse quarto escuro que talvez o Pedro não quisesse entrar. Eu fico imaginando se o Pedro ali, ele já... Porque tem os detalhes da Bíblia muito bonitos. É assim, quando as mulheres chegam e encontram os discípulos, Marcos 16, 7, eu acho que é isso. As mulheres chegam e dizem assim, Jesus ressuscitou, nós o encontramos e ele espera vocês na praia. Aí todos os discípulos começam a se arrumar e a mulher, a Maria Madalena, diz assim, Pedro, ele mandou um recado especial para você. Aí o Pedro, para mim? É para você, Pedro, porque Jesus sabia que o Pedro talvez não tivesse coragem de ir. Negou. Judas traiu e se matou. Pedro negou, falou, eu não vou encontrar Jesus. Aí Jesus diz assim, diga aos meus discípulos e a Pedro que eu espero por eles na praia. Então esse cuidado de Jesus com as feridas emocionais, e talvez o Pedro já pensasse assim, eu acho que esse negócio assim de eu ter negado, já resolveu naquela que ele mandou o recado para eu ir lá na praia também, que ele estava me esperando. E aí, na hora que eles estão ali comendo, né, tal, depois da pesca, aquele papo, e todo mundo sabendo que está diante de Jesus, aquele climão, Jesus ressurreto, temor, não sei qual era o clima ali, acho que o Pedro devia estar pensando assim, tomara que ele não fale nada desse negócio de eu ter negado ele. Se eu tivesse lá, talvez eu tivesse esse sentimento. Tomara que Jesus deixa isso para lá, e já ressuscitou mesmo, estamos aqui de boa, passado, não vamos desenterrar coisa lá, Jesus, deixa isso para lá. Aí Jesus, na hora que todo mundo começa a se levantar, Jesus fala, Pedro, o senhor vai mesmo me chamar para aquele quarto? E Jesus chama, e leva o Pedro para aquele quarto, mas é naquele quarto fechado que Jesus cura o Pedro. E diz assim, eu confio em você, Pedro. E aqui há um jogo de palavras, quando você lê na língua grega, que Jesus pergunta no amor ágape, que é o amor divino, e Pedro responde no amor filéu, que é o amor aqui do andar de baixo, nosso amor aqui, nosso. Jesus pergunta, você me ama de maneira perfeita? O Pedro diz, não, eu só te amo de maneira imperfeita. Aí Jesus diz assim, Pedro, você me ama de maneira perfeita? Aí o Pedro diz, não, eu só te amo de maneira imperfeita. Aí na terceira vez Jesus diz, Pedro, você me ama de maneira imperfeita? Aí o Pedro diz, sim, Senhor, o Senhor sabe, eu só consigo te amar de maneira imperfeita. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, eu confio em você, você é um dos meus, tem um caminho para você, há um amanhã
para você. E o fato de que você só me ama de maneira imperfeita, eu já sabia. É você que não sabia. Isso aí eu sempre soube. Que você é vaso rachado, vaso de barro, eu já sabia. É você que achava que era um vaso de porcelana bonito. Você, eu sempre soube que é barro. É você que não sabia. E o pior é que talvez alguém disse para você que Deus só ama vaso bonito e perfeito. A boa e a má notícia talvez não existe vaso bonito e perfeito. Só existe vaso de barro. O apóstolo Paulo diz que nós temos esse tesouro, que é o Evangelho em nós, habitando em vasos de barro. Eu cresci numa igreja que me ensinou que Deus só usa vaso limpo. Já ouviu isso em algum lugar? Deus só usa vaso limpo. Aí de vez em quando Deus me usava assim de um jeito extraordinário. Eu falava, como é que pode, né? Deus não viu o vaso que ele estava usando. Se enganou de vaso. Mas não, Deus usa vasos de barro. Porque a excelência do poder é dele, não é nosso. Não é a nossa virtude, não é o nosso mérito. Às vezes eu fico pensando, como é que Deus usa um cara que nem eu? Vai usar cara que nem quem? No mundo só tem cara que nem eu, sangue ruim mesmo. Não tem, gente, sangue bom que Deus usa e sangue ruim que nem nós. É tudo igual nós. É o sangue de Jesus sobre nós que faz diferença na nossa vida, não é a nossa virtude. Aí eu leio isso, eu falo, Jesus está vivo. Jesus vem ao meu encontro. Jesus fala comigo até eu entender, de um jeito que eu consigo entender. Ele fala comigo uma língua que é a minha língua, não a dele. Ele usa os meus códigos. Ele resgata as minhas memórias. E ele fala comigo coisas que são minhas particulares e que mostram a minha fraqueza, a minha vergonha, a minha culpa, o meu pecado. E ainda diz que confia em mim. Isso é extraordinário. E é isso que nós celebramos nessa mesa. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, que vamos celebrar hoje. Nós estamos aqui porque Cristo partiu o seu corpo por nós, o corpo partido de Cristo, o sangue derramado de Cristo. Então Ele está conosco aqui. Hoje, agora. E eu não sei de onde você veio, que língua você fala, que quartos escuros você tem medo de entrar, que dúvidas você carrega, que angústias você tem. Mas eu queria encorajar você hoje à noite a orar de maneira muito sincera diante de Deus. E dizer assim, Jesus, eu não estou conseguindo ouvir o Senhor falar comigo. Mas eu quero ouvir a sua voz e eu quero pedir que o Senhor fale comigo de novo. Eu quero ouvir sua voz. Abre os meus ouvidos, abre meus olhos. Se o Senhor está falando comigo, eu não estou reconhecendo o Senhor. Diga para Ele, Jesus, eu tenho um quarto que eu tenho fugido dele. Mas eu estou entendendo que o Senhor quer entrar comigo nesse quarto, então está aqui a minha mão. Eu tenho medo de entrar nesse quarto, eu tenho vergonha de entrar nesse quarto, mas se é lá dentro desse quarto que o Senhor quer falar comigo, hoje à noite, então vamos lá para esse quarto. Eu quero ouvir a sua voz. Jesus, eu achei que eu tinha chegado no meu limite e que não havia possibilidade de o Senhor me usar de novo. Mas eu quero voltar a cuidar dos seus cordeiros, pastorear suas ovelhas. Eu já tinha desistido disso, porque eu achei que eu tinha ido longe demais. Mas hoje eu quero dizer para o Senhor que eu estou disponível. E eu aceito esse seu chamado. E eu estou surpreso do Senhor dizer que ainda confia em mim. Porque nem eu mesmo confio em mim mais.
mas Jesus confia em você. Então hoje à noite, quando você pegar esse pão, esse cálice, o corpo de Cristo partido, o sangue de Cristo derramado, simbolizados aqui, fale sinceramente com Deus. Diga das suas angústias, porque o Cristo ressurreto está aqui. Se você está aqui hoje à noite, é porque Ele te trouxe. Sabe aquela hora que deu aquela chuva? Eu olhei pela janela lá do meu apartamento, eu falei assim, ai, será que eu tenho que ir na igreja hoje à noite? Aí eu falei para a Silvia assim, com essa chuva aí, será que aquele pessoal todo vai? Aí fiquei pensando assim, mas com essa chuva toda, o que nós vamos fazer lá? A gente veio aqui para Jesus ficar em pé e falar, ei pessoal, estou vivo. Estou vivo. E eu vim atrás de você para dizer que eu estou vivo. Eu quero falar com você, quero curar você, quero usar você. Por isso que a gente está aqui hoje à noite, para celebrar esse Jesus maravilhoso que morreu por nós, mas está vivo, querendo falar conosco, nos curar e nos usar. Não perca essa oportunidade de invocar o nome de Jesus enquanto nós celebramos o seu corpo e o seu sangue. Amém.